E aí galera, tudo bem? Leonardo que fala. Esse é mais um vídeo do canal Inteligência Fiscal. Eu quero fazer um agradecimento a todos os inscritos aqui, te convidar para assistir o nosso Storytelling ali, que é o vídeo que está fixado aqui no canal. E também já deixou teu like? Já deixa agora. Não espera, não deixa depois. Deixa o like que leva o canal da gente para cima, tá bom? Compartilha com amigos. E vamos falar do seguinte, a gente falou no nosso último encontro em substituição tributária antecedente, né? Mas a substituição tributária antecedente é um campo de conhecimento muito mais consolidado e teoricamente mais antigo e que não suscita tantas polêmicas assim, tá? Qual é o nosso grande problema em substituição tributária de ICMS? A substituição subsequente. Por que ela é um grande problema? O que ela causa de situações, tá? Ela causa N situações, mas basicamente o Instituto da Substituição Tributária Subsequente, ele preconiza que todo o recolhimento do ICMS das operações praticadas naquele estado ao qual ela se destina já esteja todo garantido, assegurado pelo distribuidor ou pelo industrial, por quem quer que seja, em relação às saídas seguintes, tá? E aí é que começam todos os problemas, tá bom? 2 horas depois. Então continuando, tá? Que a gente parou no vídeo, no meio do vídeo pra almoçar. Acredite, tá? Vida de youtuber é isso aí, tá? Às vezes o cara tá fazendo uma obra, às vezes tá passando caminhão, às vezes acontece alguma coisa. Então a vida é assim, tá, gente? Mas enfim, qual é o grande problema da substituição tributária subsequente, tá, gente? Você tá pagando um imposto por etapas que não aconteceram ainda, tá? A gente chama isso de fato gerador presumido. Qual é o grande ganho que os estados têm com isso no ICMS, tá? Primeiro que eles não precisam fiscalizar tudo quanto é padaria, padoca e estabelecimentos pequenininhos, né? Eles vão concentrar a arrecadação em determinados contribuintes, né? Então eles têm um baita ganho de tempo aqui. Segundo que eles têm um ganho de fluxo de caixa, ou seja, todo o recolhimento fica antecipado em 60 dias, né? Então isso é um bom ganho também, tá, para os estados. E por último que assim, eles podem estabelecer as margens que eles acharem melhor nisso. E a gente vai conversar um pouco sobre isso, tá? Enfim, o que precisa para um produto ter substituição tributária? Ele precisa estar no regulamento interno do estado, né, como um produto sujeito à substituição tributária, e essa internalização pode se dar de duas formas. Ou através de um decreto puro e simples que reconheça para aquele estado as operações de substituição tributária, ou ele é um decreto que está internalizando um convênio ou protocolo do CONFAS que instituiu substituição tributária. O que são convênios e protocolos e quem é o CONFAS? O CONFAS é um órgão nacional de política fazendária, Conselho Nacional de Política Fazendária, que é um colegiado entre os estados, entre os secretários e subsecretários de arrecadação, tá? Onde eles determinam várias coisas ali, regras de como emitir nota, de como é o layout de nota eletrônica, de quais os códigos fiscais de mercadoria, entre outras coisas, eles também instituem substituição tributária. E até normalizam algumas coisas na substituição de modo geral, tá? Durante muitos e muitos anos, tá? Dos anos 90 até 2015, o convênio 81 de 93 era o convênio que balizava as relações naturais de substituição tributária, as regras gerais. Era como se fosse a lei Candir da substituição tributária, tá? O que foi o grande problema da substituição e por que nós estamos aqui hoje cada vez com mais problemas de substituição tributária, tá, gente? Porque assim, existia nos anos 90 a substituição tributária para alguns setores que efetivamente tinham comercialização pulverizada e poucos fabricantes e, portanto, fazia muito sentido tu colocar a substituição naquilo, tá? Como, por exemplo, os pneus, como, por exemplo, bebidas frias, esses lâminas de barbear, esse tipo de coisa que era meia dúzia de fabricante e tinha muitos lugares no Brasil que vendiam, tá?
Então esses são os chamados segmentos clássicos, né? Medicamentos, esse tipo de coisa, tá? A partir do início dos anos 2000, os estados cresceram exponencialmente os segmentos de mercado em substituição tributária, especialmente no final da primeira década dos anos 2000, tá? Ali 2008, 2009, foi uma febre, tá? Todos os estados começaram a colocar outros produtos, autopeça, artigos de cama, mesa e banho entraram, colchões entraram, era muita coisa que não fazia tanto sentido assim ser ST, tá, gente? E o que aconteceu com isso, tá? Em 2001, nós tivemos uma discussão de matéria de substituição tributária, que foi uma decisão que em 2016 houve uma mudança de entendimento do STF. Eu até não vou falar disso hoje, tá? Porque é um pouco complexo. Mas o que acontece? A partir do meio dessa década até chegar em 2020 e 2021, houve um recrudescimento da substituição tributária, ou seja, alguns itens deixaram de ser substituição tributária, tá? A partir especialmente do convênio 92 de 2015, que é um convênio que padronizou a substituição tributária. Como é que ela fez isso? Ela disse, ó, esses itens aqui são enquadrados em ST. Você não vai poder enquadrar nenhum item se ele não estiver nessa lista aqui, tá bom? Então isso forçou os estados a meio que dar uma moralizada na coisa, tá? Mas enfim, acabei até tergiversando um pouco, saindo um pouco pela tangente do raciocínio, mas o importante é que vocês precisam entender isso aqui tudo é o seguinte: o convênio 92 e antes dele é um convênio do CONFAS, tá? E o CONFAS é que determinava entre os estados, olha, nas operações entre o Rio Grande do Sul, com os estados do Protocolo 41 de 2008, fica sujeito à substituição tributária nas operações entre esses estados, ou seja, por exemplo, o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro são signatários do Protocolo 41 de 2008, que instituiu substituição para autopeças, e aí passa a valer do Rio Grande do Sul para lá e daqui para o Rio Grande do Sul, operações com substituição tributária para autopeças, tá? Os convênios e protocolos são acordos que os estados assinam, tá? Então, o que é a substituição tributária subsequente? É quando um contribuinte recolhe o seu ICMS e os ICMS que vêm para frente, para as etapas seguintes, tá? E como é que isso acontece? Como é que eu vou calcular o ICMS de uma coisa que ainda não aconteceu? Como é que funciona? Basicamente é o seguinte, existe um valor de fato gerador presumido estimado, tá? É uma estimativa. Como é que se dá isso? Quem é que determina isso? Cada estado tem os seus valores, tá? Suas margens, e até tem alguns convênios e protocolos que eles têm as próprias margens deles lá, tá? Existem mais ou menos 3 ou 4 formas de inferir substituição sobre um determinado produto, calcular a base de substituição de um determinado produto, tá? A primeira é um preço sugerido, ou preço do fabricante, ou preço máximo ao consumidor, tá? Por exemplo, os medicamentos, eles têm uma tabela, que é a tabela CMED, e tem lá os PMC, os preços máximos ao consumidor, e esse PMC é a base de cálculo da substituição tributária dos medicamentos, tá? O segundo critério é que tu pode, por exemplo, assim, eu posso fazer uma pesquisa de mercado do meu produto, por exemplo, eu sou um fabricante de sorvetes, eu posso pesquisar por quanto o meu sorvete está sendo vendido para o consumidor final, e entregar essa lista para algum estado e o estado entender, não, está correto, então a tua base de substituição vai ser isso, porque isso é uma coisa importante, tá? Toda vez que tu recolhe substituição tributária, tu recolhe substituindo todas as etapas seguintes dentro daquele estado até a última, até o consumidor final. Então o que vale aqui é o consumidor final sempre, tá? É essa última relação com o consumidor final, tá? Então pode ser preço sugerido, preço de pauta, como se chama, preço máximo ao consumidor, um preço em termo de acordo, ou se não tem nenhuma dessas bases que a gente chama de fixas, existe a MVA, ou IVA, como diz em São Paulo, IVA, que é margem de valor agregado, tá? Ou seja, é uma margem estimada de quanto essa cadeia vai se agregar de valor até chegar ao consumidor final. Então, por exemplo, falando de sorvete, tá? Eu falo muito de sorvete porque eu aprendi substituição tributária com sorvete, tá, gente? A margem de valor agregado nas operações internas de sorvetes normalmente é de 70%. Então, se tu vendeu R$100 de sorvete para um supermercado, tu fabricante de sorvete vendeu isso para um supermercado,
a base do ICMS vai ser R$100, a base do ICMS das operações subsequentes, a base de cálculo do ICMS-ST vai ser 170, 100 mais 70% de NVA, tá bom? Conceitualmente é isso, tá? Então, o Instituto da Substituição Tributária Subsequente nada mais é do que fazer um recolhimento antecipado, tomando por base um preço presumido da última etapa. Esse é o conceito, é isso que eu quero que vocês gravem aqui. A substituição tributária é isso, tá? Então, por que, por exemplo, assim, a gente diz, até o Bolsonaro estava falando sobre esses dias a tributação dos combustíveis, né? E aí a gente olha lá a notinha fiscal e diz ICMS zero. É simples, porque o ICMS todo já foi recolhido em etapas anteriores, né? Então, naquela etapa, na venda para ti, lá na bomba de gasolina, aquele ICMS está zerado porque já foi todo recolhido anteriormente, tá? O caso do ICMS de combustíveis, ele é até um caso particular, porque ele é feito um recolhimento pelo preço dado pelo próprio CONFAS, no preço médio ponderado final. Ele faz uma pesquisa quinzenal ali, divulga o preço e se faz desse preço médio ponderado final a base de substituição tributária, tá? Então é por isso que o Bolsonaro diz que tem muito imposto e a gente olha na nota, não tem nada, mas é só isso só está acontecendo porque o imposto está todo antecipado em etapas anteriores, tá? Esse é o conceito, tá, gente? Então, vamos lá imaginar assim, hoje o litro da gasolina está sendo vendido por R$ 5,80 aqui no Rio Grande do Sul, maravilhoso o preço, né, gente? Que coisa horrível. E os caras imaginam o seguinte, não, na média do estado está 5,85, então o 5,85 é que vai servir para fazer a retenção de substituição tributária, tá? Esse é o conceito, tá bom? De 15 em 15 dias o CONFAS muda isso aí. Mas é isso que eu quero falar para vocês hoje, tá? É um assunto complexo. Eu vou fazer um próximo vídeo só no quadro com vocês sobre substituição tributária, sobre como calcula, como é que fica, para que a gente entenda legal. E vamos trazer também alguns problemas, e começar os problemas de substituição tributária e por que, gente, substituição tributária gera uma série de questionamentos da justiça, uma série de discussões entre os estados, e os contribuintes perdem muito dinheiro com substituição porque não sabem operar com ela, tá bom? Se tu gostou desse vídeo, deixa o teu like, te inscreve, compartilha com alguém, ativa as notificações e muitíssimo obrigado por tudo. Até a próxima.